Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vamos juntos aí para a nossa primeira aula. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento da aula 1 é diversidade linguística e semiótica nos diferentes contextos. E o nosso detalhamento, leitura e compreensão das obras literárias em língua inglesa. Vamos iniciar nossa aula? O tema da nossa aula, então, vai tratar da diversidade de textos. Para a gente, como não dá de pegar todos os textos e todos os seus formatos, suas formas e objetivos e tudo, a gente vai pegar dois que vão fazer bem exatamente essa distinção entre os tipos de texto. Vamos nos ater inicialmente aí sobre a diferença entre uma poesia e prosa. Basicamente, são os dois polos, né, que orientam os tipos de texto. Ou é poesia ou é prosa. Qual é a diferença entre um e outro? É exatamente isso que nós vamos abordar na aula. Uma informação de imediato. É muito comum nas avaliações externas, por exemplo, nós encontrarmos poemas, por exemplo, sendo explorados como uma forma de avaliação. Então, esse poema normalmente é utilizado para explorar uma informação sobre gramática, sobre interpretação. Então, é importante a gente saber as características de um poema, de uma poesia, e também, né, em contraponto aí à prosa, né, que a gente tem as características de cada um. Vamos iniciar falando disso aqui, olha só. O que é, então, gente, what is a poem? O que é um poema? Né? O que é um poema? Essa é a primeira informação, a primeira pergunta que eu vou trazer para vocês. Quais são as características que definem um poema? Para iniciar a nossa aula de fato, eu vou mostrar para vocês uma pequena pesquisa para identificar como as pessoas identificam, como que elas pensam o que é um poema, como elas conseguem expressar, né, o que é um poema, as suas características, as suas formas, e a partir disso a gente vai iniciar de fato a nossa aula com todas as informações relacionadas ao poema. Ao final vocês vão saber tudo sobre as características do poema e também da prosa. Acompanhe esse VT rapidinho aqui. Poemas são textos que vão expressar os sentimentos de alguém, pode ser por conta de amor, de amizade, de ódio, então penso que poema seja isso, um texto que vai retratar o sentimento de alguma pessoa. Eu acho que um poema são versos que as pessoas fazem expressando os seus sentimentos, querem colocar seus sentimentos através de palavras, então fazem poemas. Acho que um poema é um texto que ele é escrito em forma de verso, que ele tem rima, ele tem uma estrutura, acho que é isso. Um poema, olha, eu acho que poema é um conjunto de palavras que fazem esse sentido entre si, que elas combinam entre si. Aí junta assim uma sonoridade gostosa e vira um poema. Eu acho que poema, né, são palavras organizadas em versos, né, que expressam ali algum sentimento do autor ou da sociedade de uma forma em geral, né? Enfim, eu acredito que seja mais nesse sentido. Bom, o poema é uma obra literária que vai expressar sentimento, alguma situação que a pessoa que está produzindo o poema está passando. Acredito que seja isso. Não sei quais são os elementos que constituem um poema, mas eu sei que é uma obra literária. Perfeito. Nossos colegas aí deram uma aula, de fato, sobre o que é poema. Todos eles estão corretos, né? Cada um deu uma informação, outro deu outra, e ao final a gente consegue extrair aí o suprassumo do que é um poema. Todas as informações presentes, né, nesse vídeo traz esse enunciado, né, do que é um poema. Então a gente consegue definir poema, cada um de um jeito, mas todos eles passaram informações corretas sobre um poema. Basicamente, o poema, gente, ele é um texto que fica fácil de identificá-lo quando a gente coloca em contraponto à prosa. Prosa é objetiva e o poema ele utiliza bastante as metáforas, ele usa o jogo de palavras, a rima, a sonoridade também é muito importante. Então, são algumas dessas características. Eu vou mostrar para vocês agora a definição do que é um poema. Olha só. Essa definição está em inglês, claro, e é o seguinte. What is a poem? O que é um poema? In a simple definition, em uma definição simples, a poem is an arrangement of words written or spoken. Então, o poema é um arranjo de palavras escritas ou faladas.
Tradicionalmente, a rhythmical composition. Tradicionalmente, uma composição rítmica. Sometimes rhymed, expressing experience, idea or emotions in a style more concentrated, imaginative and powerful than the of ordinary speech or prose. Então, nesse final, ele é uma composição tradicionalmente rítmica, né? Às vezes tem rima, às vezes é rimada, nem sempre, né? Especialmente aí nos poemas mais novos, né? Expressando experiências, ideias e emoções, ou emoções, em um estilo mais concentrado, imaginativo e poderoso do que um discurso ordinário, normal, da prosa. Então, repare que cada vez que a gente fala num poema, é muito difícil a gente não colocar ele em contraste, né, com a prosa. Prosa é exatamente o contrário disso. Uma notícia de jornal, por exemplo, é prosa. É uma informação direta, mais objetiva. Já o poema, então, ele vai trabalhar muito com essa ideia das emoções, das ideias, das experiências, imaginação. Tudo isso compõe, então, o que é um poema. Agora eu vou trazer para vocês, né, para exemplificar exatamente o que é um poema, um texto que é bastante comum, né, que a gente vê bastante. Esse tema, esse poema, na verdade, é um dos mais conhecidos da língua inglesa, e eu considero o mais importante da língua inglesa, é o meu preferido, inclusive, e é um poema que já foi utilizado em provas de vestibular, tá, do Enem. Teve um dos anos, 2013, se não me engano, enfim, teve esse texto, esse poema aí, como pano de fundo para uma ou duas questões. Então, para vocês perceberem a importância, né, dos poemas, né, em qualquer idioma que a gente está falando da língua inglesa, obviamente, a gente vai levar isso em consideração. Então, nós temos ali, ó, gente, o nome do poema, The Road Not Taken. Primeira informação, o título do texto, do poema, né? O caminho não tomado, road, caminho, a estrada, o caminho não tomado. Então, The Road Not Taken é o caminho não tomado. E o escritor é Robert Frost, um dos poetas mais famosos da língua inglesa. Então, reparem na imagem, tudo isso aqui está ilustrado, tá? Olha só a posição que esse indivíduo está, né? Ele está num momento de encruzilhada aqui, tá? Two roads diverged in a yellow wood. Dois caminhos se divergem na floresta amarela. Olha só o aspecto das flores e tudo mais. Todos esses elementos aqui vai ajudar vocês a compreenderem o que se passa, qual é a informação que esse poema está transmitindo. Ele é um poema cheio de subjetividade, a gente poderia ficar explorando ele por horas, mas aqui a gente vai tirar assim, o mais óbvio, tá? Então, dois caminhos divergem na floresta amarela. O que é a floresta amarela? Floresta amarela, então, é o período, né, especialmente na região norte do planeta, é o período onde as folhas das plantas, né, elas amarelam e caem. Isso é conhecido como outono, né? Logo vem o inverno. Se a gente pegar as estações do ano e relacionar com a vida das pessoas, nós temos, então, primavera, né? Quando floresce, que seria o nascimento. Aí a gente vai vir o verão, né? Que é a fase mais importante, o período mais importante da vida das pessoas. Aí a gente vai vir, então, o outono, que é o período da maturidade, e logo vem o inverno. O inverno ele é muito conectado com a morte, né? Porque, de fato, ele é uma renovação, né? Ele mata muita coisa e depois floresce na primavera. Então, se a gente fazer essa relação da vida das pessoas com as estações do ano, Yellowwood seria, então, o equivalente à idade adulta, tá? O próximo passo disso aqui seria a velhice. Então, dois caminhos divergem na floresta amarela, and sorry I could not travel both. E eu, infelizmente, não poderia viajar por ambos. Então, ele está indo num caminho, né, numa direção, e ele vê dois caminhos se abrir, e ele não pode andar pelos dois, vai ter que escolher um. And be one traveler, e como eu sou um viajante, long I stood. Por um certo tempo, por um longo tempo, eu permaneci, fiquei parado. And look down one as far as I could. E eu olhei para um, look down, não é olhei para baixo, tá? Mas eu olhei para um deles, as far as, o mais distante que eu pude. Então, eu analisei os dois caminhos, né? Olhei para um, o mais distante que eu pude. To where it bent in the underground. Até onde, então eu olhei para um desses caminhos, até onde ele se deita, né? Até onde esse caminho dá para ver
no caminho, né, cheio de plantas rasteiras, então eu consegui olhar para esse caminho até onde ele era tomado, então, por essas pequenas plantas, né, essas plantas rasteiras. Então, repare, eu estou falando aqui de um período da vida, né, que já é a vida adulta. Se a gente pegar nessa primeira parte aqui, a gente vai ver, então, se a gente levar para a nossa vida, que é um período da vida onde a gente tem duas escolhas. E eu só posso escolher uma delas, tá? Por estar falando Yellowwood, né, que seria o outono, então a gente equivale a nossa vida, o período da vida adulta, tá? Aí na sequência, continua. Then took the other, e eu peguei o outro. Então eu olhei para um, até o máximo que eu consegui, fiz a análise e peguei o outro. Then took the other, então eu peguei o outro. As just as far, que me pareceu mais justo. And having perhaps the better claim, e talvez por ser, né, aquele mais escolhido, né, and having perhaps the better claim, talvez sendo aquele mais escolhido, because it was grassy and wanted were, porque ele estava mais gramado, ele tinha uma grama mais verde, né, e eu quis trilhar esse caminho, né. Thought as for that the passing there, pensando, né, naquelas pessoas, né, passando por ali. Então ele tinha dois caminhos, ele olhou para um mais longe que ele pôde, e ele acabou escolhendo o outro porque estava mais gramado, a grama estava mais verdinha, e ele sentiu que era aquele caminho que ele tinha que seguir. Had worn then really about the same. E eles, no restante, né, eles pareciam iguais, diante da escolha dele. And both that morning equally lay, e ambos os dois caminhos, naquela manhã, pareciam equivalentes, né, pareciam iguais. In leaves, no step had trodden black. E nesse caminho, olha só, leaves, as folhas, né, que caíram das árvores, não estavam estraçalhadas. Quando a gente passa por um caminho onde tem muitas folhas, com o passar do tempo, as pessoas, né, o pisar das pessoas vai moendo essas folhas e vai deixando ela da cor da terra. Então aquele chão coberto de folhas acaba ficando preto. Por quê? De tantas pessoas passarem por ali. Então, as folhas, naquele caminho que ele escolheu, olha só, nem um pé, nem um passo havia tornado essas folhas negras. Ou seja, o caminho não tinha sido percorrido por ninguém. E eu deixei o primeiro, aquele que eu olhei, para um outro dia. Yet knowing how way leads to way. E sabendo, né, que um caminho leva ao outro caminho, eu duvidei. I doubted if I should ever come back. Eu duvidei se algum dia eu voltaria, né, para aquele local ali para escolher o outro caminho. O que a gente está vendo até agora? Então, repare que é um período da vida em que nós temos né, uma pessoa ali tentando decidir qual caminho está a seguir, né, qual caminho ela deve seguir. Ela olhou para um e tentou imaginar o mais distante que ela pôde, né? Conseguiu imaginar como que seria seguir esse caminho. Mas ela acabou escolhendo um outro. E nesse caminho que ela escolheu, tinha muito verde, né? A grama era aconchegante andar por esse caminho, e era um caminho que, pelas informações, era pouco trilhado. Então repare que esse momento que a gente viu nesse poema até agora, que esse momento é do início da vida adulta. É aquele momento onde todos nós temos que decidir qual caminho nós devemos seguir. Na prática, todos os momentos da nossa vida, todos os momentos é sempre uma escolha. A gente escolhe fazer isso e deixar isso para depois, que a gente nunca mais vai fazer. Há momentos na vida em que a gente precisa tomar uma decisão, uma escolha, e essa escolha vai fazer toda a diferença em toda a sua vida. Por exemplo, quando você fica adulto e você escolhe qual profissão você quer seguir. É uma escolha difícil, você tem várias opções, você escolhe uma só. E por esse caminho que você escolher, você não vai mais conseguir voltar naquele tempo, naquele momento do passado, para escolher um outro. Uma vez que você escolhe esse caminho vai levar a outra bifurcação, e assim você só vai seguindo em frente e você nunca mais vai voltar para aquele caminho. Então, esse personagem, né, o eu desse texto, né, o eu poético desse poema, é um indivíduo que está iniciando sua vida adulta, ele tem uma oportunidade de escolha, tão comum na vida, né, de todas as pessoas. E ele ficou em dúvida, qual caminho eu vou seguir? Ele acabou seguindo um que era mais verde, que não tinha passado muitas pessoas por esse caminho, ou seja, escolheu o caminho menos utilizado,
Aquele um, todo mundo, a grande maioria faz a escolha por aquele. Ele escolheu um outro, provavelmente o mais difícil. Voltando para o poema. Então nós temos aqui, né? Na sequência, nós vimos então o nosso poema, né? Olha só, e ambos naquela manhã permaneceu, né? Eu estou falando aqui desse poema, que naquela manhã todos estavam iguais, mas naquele caminho que eu segui, nenhum passo havia passado por ali. Tanto é que as folhas ainda continuavam amarelas, não tinham se tornado pó e ficando da cor da terra. E eu deixei o primeiro então para o outro dia, sabendo que um caminho leva a outros caminhos, e eu duvidei se algum dia eu voltaria, se eu poderia ter a chance de voltar em algum momento. Aí aqui vem a parte final, olha só, aqui eu tenho um jovem, né, com as suas escolhas, e aqui eu já tenho uma pessoa idosa. Isso aqui, gente, seria o período da vida, se a gente relacionar a nossa vida com as estações do ano, aqui seria winter, seria o inverno, o período onde o período derradeiro de nossas vidas. Uma outra questão que leva bastante, né, para esse ponto, essa relação das estações do ano, a vida dos indivíduos, seja, por exemplo, o cabelo branco, né? Metaforicamente, o cabelo branco equivale à neve, né? A neve, o frio traz a neve, essa neve que vai matar, né? Ela, por fim, vai matar tudo nesse período, e a gente pode fazer essa relação metafórica, né? Essa analogia entre o cabelo branco, que ficou branco do nada, as pessoas, né, têm o cabelo, normalmente tem uma cor diferente, mas enfim, no final da vida ele vai ficar branco, é comum isso, com o final da vida. Então, se a gente relacionar, fazer essa analogia entre cabelo branco e a neve, é um componente a mais que relaciona, então, as estações do ano com a vida dos indivíduos. Voltando aqui para essa parte. I shall be telling this with a sign. Eu devo, né, estou falando de futuro agora, eu devo estar dizendo, olhando lá para o futuro, eu devo estar dizendo isso com um sinal, com um suspiro. Somewhere, ages and ages hence, em algum lugar, somewhere, em algum lugar, eras e eras adiante, quer dizer, no futuro. Aí ele continua lá para o início do nosso poema. Two roads diverged in a yellow wood. Né? 2 caminhos divergem na floresta. And I took the one less traveled by. Então, 2 caminhos divergiam na floresta. E eu peguei o menos viajado, o menos escolhido. And that has made all the difference. E isso fez toda a diferença. Então, repare que esse indivíduo na idade adulta, no começo da idade adulta, ele tinha 2 caminhos para seguir. Ele ficou em dúvida, como qualquer indivíduo, né, qualquer pessoa, e ele acabou escolhendo aquele que menos utilizado, aquele menos escolhido. E no final das contas, essa escolha dele lá do passado, lá do início da idade adulta, fez toda a diferença. Essa informação final aqui, né, dá um indício de que ele fez a escolha correta. Né? Quantos de nós, no final da nossa vida, vai poder olhar para trás e dizer, olha, aquela escolha decisiva lá fez toda a diferença. Eu estou aqui hoje, estou feliz, estou em paz, né, no final desse caminho que eu escolhi. Né? Quantas pessoas podem olhar e não se arrepender, né, de ter feito escolhas ao longo da vida? A gente faz tantas escolhas, né, que eventualmente muitas a gente vai se arrepender. Mas aquelas escolhas definitivas que de fato mudam a vida das pessoas, são decisões que a gente não pode se arrepender. São passos que precisam ser dados com muita clareza, com muita certeza. No caso do eu poético, né, do eu que está presente, né, o eu lírico que a gente chama, fez toda a diferença, ele fez a escolha certa. Vou mostrar para vocês agora esse poema, né, com alguns aspectos que são relevantes. Olha só. Como característica, os poemas têm, né, é comum os poemas terem rimas. Olha só, se a gente reparar, would vai rimar com stood, both, undergrowth, né? Então aqui eu tenho essas rimas aqui, ó. É um poema, é uma característica do poema. Então, would, stood, could. Não tem a mesma rima? Então, é uma característica dos poemas. Both, undergrowth. Então, é uma característica aqui desses poemas. Há certas rimas, né, que a gente poderia relacionar aqui e dar um determinado tipo, uma classificação de poema, né? Mas a gente não vai se ater a isso agora. Segundo, aqui nós temos fair, vai rimar com where, claim, vai rimar com same, e there, né, com a informação anterior.
Nesse aqui nós temos lay, vai rimar com day, com way. Black, back, tá? Então, repare na quantidade de rimas que eu tenho nesse poema. Sign, I, buy. Sigh, I, buy. São as rimas. Hence, difference. Então, repare que esse poema, além de ser um baita de um poema, ele tem as suas características, né, muito evidentes, né, da sua classificação como poema. A principal deles, que a gente pode ver logo de cara, é justamente essa rima, tá certo? Bem, nós falamos bastante aqui sobre o poema, né, sobre as características do poema. Calma que lá no final da aula a gente vai mostrar aí uma relação de cada um deles, tá? Vamos fazer um quadro comparativo aí com todas as informações de cada um, tanto do poema quanto da prosa. Por falar em prosa, vou mostrar para vocês agora as características da prosa, a definição. Acompanhe. Então, prose, ou prosa, né? Prose is a form of written or spoken language that follows natural flow and grammatical structure. Então, prosa é uma forma de texto escrito ou falado que segue o fluir natural, né, e das estruturas gramaticais, as opposed to the rhythmic and structured patterns of poetry. É o oposto, né, do ritmo e da estrutura dos poemas, da poesia, nesse caso a poetry. It encompasses a wide range of text, né, e ele leva, então, né, em consideração ali uma variedade de textos, né, incluindo novels, short stories, né, histórias curtas. Novels aqui não é novela, tá, seria romance. Essays, que são esses textos, né, produzidos, por exemplo, pela academia, né? And articles, e artigos. Prose is characterized by complete sentences and paragraphs. A prosa, então, é caracterizada pelos parágrafos e frases, né, e orações e períodos perfeitos, né? Eles são caracterizados, então, por parágrafos, períodos completos, né? Que tentam levar em consideração aí as ideias, quer dizer, ele conecta as ideias perfeitamente, né? Isso vai formar um parágrafo coeso, um período coeso, então ele utiliza todas essas características que são muito comuns, né, da língua, utiliza as regras gramaticais e tudo mais. Narrativas ou informações em uma maneira direta, tá? Então as características da prosa, em resumo, levam em consideração as regras gramaticais, né, as estruturas de períodos, de parágrafos, tá? E sempre utiliza, então, uma maneira direta, né, para relacionar, para passar essa informação. É exatamente o contrário do que é um poema, né, de um texto poético. Vou mostrar agora um exemplo, né, do que é uma prosa, né, um texto em formato de prosa. Olha, CMA News. Brazil's former president has been a target for investigation since his early days in office. O que eu estou falando aqui? Isso aqui é uma notícia que poderia estar em qualquer jornal. O ex-presidente do Brasil se tornou alvo de uma investigação ou de investigações desde os primeiros dias no comando, né, no governo. Isso é um título de informação de um jornal. É um exemplo de texto em prosa, tá certo? Outro exemplo de texto em prosa. Vou mostrar, olha só. Manaus Getaway to the Amazon. Manaus, o portal do Amazonas. Então, o que eu tenho aqui, gente, nesse texto? O que é característico? Ele é um texto que vai falar, de fato, né, as informações diretas. Olha só, nestled, vem de ninho, tá? A gente não vai falar que ele é uma cidade que está aninhada na confluência do Rio Negro e o Rio Amazonas, tá? Não. Então, ele é localizado, né? Eu tenho que fazer essa adequação para a nossa língua. Então, localizado na confluência do Rio Negro e Amazonas, Manaus pulsed with life. Manaus pulsa com vida, quer dizer, uma cidade pulsante, né? The scent of fresh fish and tropical fruits fill the air. Então, o cheiro, né, do peixe fresco e de frutas tropicais preenchem o ar, tá? Colocando ali, né, com sons vibrantes de ruas, de vendedores de ruas e música distante. Então, é um resumo aí do que nós temos na cidade de Manaus, que fica localizado aí
ao lado, né, na confluência aí desses dois rios. Repare que são características de um texto em prosa, tá? Ele está falando uma informação, descrevendo a cidade de Manaus. Colorful markets overflowed with handcrafts and exotic goods, reflecting the rich culture of the region. Então, o que está escrito aqui? Mercados coloridos, cheios, né, overflow, quer dizer, inundados, cheios de. Handicraft são aqueles produtos artesanais, né, aqueles pequenos artefatos, né, que são feitos, muito falando da cultura, né, do Amazonas e tudo mais. E produtos, goods aqui seria produtos, né, exóticos, refletindo o rich culture, a cultura rica da região. Então, essa é a definição da cidade de Manaus, né? E essa definição aqui é uma característica do texto em prosa. Repare que eu estou passando exatamente as informações de uma cidade. Um leitor, né, vai ler, vai identificar essas informações como as informações que existem na cidade de Manaus, tá? Isso é uma característica do texto em prosa, é uma informação direta, objetiva, tá? Qualquer pessoa que lê essa definição, né, essa descrição da cidade de Manaus vai compreender, porque ele é um texto direto. Eu não utilizei um formato de texto em poesia, em forma de poesia, de poema, para falar da cidade de Manaus. Poderia ser perfeitamente aceitável dentro desse contexto. Mas aí a classificação não seria uma prosa, seria um poema, tá? O poema é mais uma escolha, né? É um tipo de se comunicar que vai utilizar aí elementos que diferem dessa obviedade que é o texto em prosa. Né? O texto em prosa, então, ele passa uma informação direta, ele não se atém a esses elementos, né, voltados aí para rima, tá? Ele não se preocupa com rima, metáforas ele também não se preocupa, analogias também não. Então ele é um texto direto que vai passar uma informação, qualquer pessoa vai compreender a mesma coisa. O texto que nós acabamos de ver tratava-se, obviamente, da cidade de Manaus. Qualquer pessoa que fosse ler essa informação chegaria a essa conclusão. Bom, aqui é um texto em prosa, todo mundo saberia que estamos falando da cidade de Manaus. Mas se colocar componentes de uma poesia ou de um poema, aí essa interpretação já dificulta um pouco, porque cada um pode compreender, ter uma compreensão ligeiramente diferente do outro, tá? Algo que não acontece com a prosa. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre poesia e prosa, reiterando, tá? Essas duas formas, esses dois jeitos, né, duas formas de texto, elas se diferem justamente para facilitar aí a nossa compreensão, que é bom para a gente. Então, olha só, prosa e poesia. O que tem na prosa? Linguagem mais objetiva, ponto. Na poesia, linguagem mais subjetiva, é algo da alma, né, do sentimento. Na sequência, presença de um narrador. Normalmente a prosa tem um narrador. Poesia, presença de um eu lírico. O que é eu lírico? É aquela pessoa, aquele eu presente no poema. Por exemplo, no poema ali do Robert Frost, né, The Road Not Taken, havia um personagem. Esse personagem do poema é o eu lírico, tá? Texto mais denotativo. Prosa é um texto mais denotativo. O que é denotativo? É algo real, né? Ele é diferente de figurativo. Ele é um texto objetivo, tá? Ele trabalha com a questão denotativa. Em contraponto, nós temos na poesia texto mais conotativo. Essa ideia, né? O conotativo, então, ele não é o objetivo. Ele é o contrário. O denotativo trabalha com a objetividade. Já o conotativo, não. É algo mais que difere, né? É uma linguagem diferenciada. E não se preocupa com as questões relacionadas às regras de gramática, não. O conotativo não tem essa preocupação. E, por fim, a prosa vai ter maior clareza. Aliás, é um dos aspectos da prosa. O texto em prosa ele é mais claro, mais objetivo. Qualquer pessoa que lê, que se deparar com esse texto, vai chegar, muito provavelmente, à mesma conclusão. E a poesia vai ter maior ambiguidade. Né? Os textos são ambíguos, para a gente ficar pensando, mas o que ele está tentando dizer aqui? Né? Então, tem muito disso na poesia. E agora, menor estranheza. Na prosa tem menor estranheza, ou seja, as coisas são objetivas. Eu leio, compreendo o que está escrito ali, qualquer indivíduo vai fazer essa leitura e vai compreender, de modo geral, a mesma coisa. Já a poesia vai ter uma maior estranheza, ou seja, a forma, a utilização e a escolha de palavras, ela pode divergir bastante.
tá? Dentro da poesia, algo que não acontece na prosa. Em resumo, prosa é objetiva, é clara, enquanto que a poesia ela usa mais o sentimento, a emoção, o jogo de palavras, metáforas, tá? Analogias, tudo isso então difere. Coloca os dois em polos diferentes, a prosa versus a poesia ou o poema. Tá certo? Bem, gente, espero, né, que com esse quadro comparativo aqui tenha ficado bem claro a diferença entre poema ou poesia e um texto em prosa. Tá certo? E a gente vai ficando por aqui.